dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar conversando sobre alguns alguns algoritmos não algumas representações daquilo que a gente tem no edifício de estudar a química nuclear, né? Bom, desde quando o homem começou a pensar no Criador, ou seja, quem Criador é uma palavra que imaterializa a representação do homem em querer saber sobre o universo, né? Então, essa busca por essa sabedoria fez com que o homem procurasse. Só que tudo que ele viu, ele precisava ele precisava de falar assim, cara, tô satisfeito. É isso daqui. Ponto. E aí, bola pra frente. Só que aí nasceu outra pessoa e se perguntava, mas quem que fez o mundo? Aí o cara falava, foi isso aqui. Aí ele não ficava satisfeito e ia procurar até ficar satisfeito com alguma informação. Essa é a teoria de Deus. Por que Deus nasce? Deus ele sempre esteve presente. Só que pro homem ele precisou nascer. Entendeu? Deus ele sempre esteve presente no universo, né? Porque ele é o criador do universo. Mas o Deus nasce para o homem quando ele começa a perceber que sempre vai haver alguém com dúvidas a mais das dúvidas que foram cessadas sobre um respeito. Então não importa a resolução que a gente tem de qualidade sobre algum efeito de comportar respeito sobre a informação, sobre a transdução de sinais das dúvidas que já tivemos e procuramos resolver, solucionar essa sinalização de dúvida em nós, né? E quem começou com tudo isso foram os filósofos lá na Grécia Antiga, segundo a academia e o edifício de educação entre nós, né? Embora a gente saiba que para os filósofos começarem a filosofar, muita coisa rolou. Só que a gente sempre tende, né, que sempre tem muita coisa não vista nesse investimento, né, que a gente faz de viver sobre a contenção social, de atender-nos com o edifício das estruturas de associação. Então os filósofos, né, começaram a se perguntar, quem criou o mundo, quem criou o universo? E foram pesquisar. Alguns dizem que precisariam procurar nos elementos, outros disseram que precisariam de procurar no universo, olhando para as estrelas. Alguns disseram que teriam que procurar nas formas. Outros disseram que deveriam procurar dentro de si. E dentro dessas disseres, né, dessas resoluções que foram sendo engrenagens, eles foram encontrando satisfações e foram trocando satisfações entre si, como figurinhas, como imagens, como substâncias
de naturezas transformadas. E aí o que acontece, né? Demócrito de Abdera, se eu não me engano, ele começou a olhar para as coisas em suas várias dimensões e percebeu que o ser humano ele tinha uma certa simetria. Começou a perceber que o pai e a mãe já era uma pessoa e as espécies já eram uma pessoa. Então de dois nasce um, e de dois pode nascer mais que um, dependendo do investimento de tempo dessas relações. E ele viu os irmãos, ele viu a multiplicação, e ele viu a necessidade de dividir espaço, dividir as coisas, e começou a ver assim, que começou a observar como que vamos dizer na linguagem objetiva, como que uma relação sexual pode trazer à luz, como uma semente pode gerar algo tão grande assim. E aí ele começou a se perguntar isso. E aí ele meio que pensou assim, cara, eu acho que essa semente, essa relação sexual, ela, uma vez feita, ela acontece constantemente ou se constantifica no crescimento dessa semente. Então você é a constante da relação sexual dos seus pais, digamos assim, segundo alguns filósofos, diga-se de passagem. Então você é uma relação, você é uma constante de uma atividade de relação sexual que foi além, foi pro além de desenvolver o espírito da vida, né? O encaixe preciso. E aí o que o Demócrito ele começou a perceber? Ele percebeu que para formar esse ser precisaria de multiplicar vários seres pequenininhos e desenvolver relações entre eles para especializar eles na construção de uma imagem e uma semelhança do Criador. E que Criador é esse que a gente está falando, segundo os filósofos? Que começaram a perceber e buscar sabedoria para ficar satisfeitos sobre isso. É o pai e a mãe. Ou é a representatividade da união entre os dois, a fusão. Então a fusão, ela apreende uma substância. E essa substância apreendida, ela se torna um átomo em desenvolvimento ativo. Então ele começou a acreditar que a vida é átomos, são átomos. E átomos são as menores partículas dessa vida. Magnífico, não é mesmo? Super magnífico. Magnífico que deixou todo mundo bem satisfeito, até que os satisfeitos começaram a nascer com suas insatisfações e começaram a se perguntar, mas será que é isso mesmo? Bom, vamos pular alguns quesitos. A gente evoluiu muito. Por quê? Porque nasceram os insatisfeitos. Porém, quando os insatisfeitos começam a brigar entre si, a gente precisa de uma ética, uma moral, alguém que despotencialize a potência dessa briga, porque brigar é apenas você...
que é brigar? Brigar é você. É você. Você se amedrontar. Brigar é se amedrontar do erro, né? Então a gente briga porque a gente tem medo de estar errado sobre uma resolução. E aí a gente briga para esconder o medo. Essa é a verdade da briga, né? O brigador, quando você se briga consigo mesmo ou alguém briga com você, é para esconder o medo de estar errado sobre alguma coisa. Bom, e esse medo já aconteceu muito e em várias potências. E por que eu estou usando essa palavra potência? Porque hoje, aqui conversando sobre química nuclear, a gente vai falar sobre um dispositivo que mostrou, né, o medo de uma nação sobre um movimento prerrogativo de conflitos, né, entre países, onde um país entrou e sobre o medo que ele tinha, né? Claro que o medo tem o seu lugar, né? Ele usurpou-se de um dispositivo para continuar acertando sobre a sua vitória, que entre aspas não é nenhuma vitória, assim, diga-se de passagem. A gente está falando da bomba nuclear. E olha, não é vitória nenhuma vencer a guerra com um dispositivo desses, né? Eu acho que a facilidade de utilizar um dispositivo para vencer sinceramente, é você subestimar a si mesmo sobre a capacidade de desenvolver uma história, desenvolver uma nação, desenvolver a sustentabilidade a partir da escala, da progressão da paz. Esse salto para você conseguir teoricamente uma paz só aumenta a distância da mesma. Porque até hoje a gente tem guerras no mundo e mesmo sabendo que guerras são coisas idiotas. Guerras só colocam os seres na descomunhão, na desestabilização de um país, de uma nação. Porque eles sempre vão dizer, mas a gente está investindo em tecnologia. Mas você sempre está investindo em tecnologia, você só está na guerra, no exército, investindo em tecnologias de batalha. Sobre o ponto de vista da guerra, a gente tem várias guerras no mundo. Essa guerra militar, esse processo de se apropriar de países ou ajudar países a vencer essa geopolítica nesse sentido aí, só tende a perder concentração e disposição técnica do ser de se desenvolver em sociedade, em si mesmo,
as técnicas que vão aprimorar a estabilidade, né, desse ser frente ao consumo de si mesmo sobre os seus superiores ou os seus agentes familiares, suas regiões, né? Bom, de certa forma, né, é preciso olhar bem para o crime, preciso olhar bem para praga, para desgraça que aconteceu, para que a gente consiga, né, superar isso de modo a estimular as pessoas a desenvolver caminhos, né, certezas, não desenvolver certezas sobre si e desestimular o pensamento da incapacitação do homem atingir um objetivo, mesmo que demore, pelo diálogo, pela conduta da melhor forma possível, né? Uma vez que a gente decidiu nessa vida sermos seres racionais. E sobre essa decisão nós diferenciamos das outras espécies. E não é só porque diferenciamos das outras espécies que a gente precisa de negar a relevância que elas têm, até porque elas ensinam muito a nós a sermos esses tais seres com racionalidade, né? Bom, então como que um ser racional destrói a si mesmo de forma absurda? Como um ser consegue desapropriar outro ser de ser aquilo que ele veio ser, porque tem medo dele se tornar melhor, uma vez que existe uma medida de comparação entre um modelo do melhor que se interroga. Cara, nós, sobre essas perspectivas de bomba e de guerra, geramos muitos monstros. E eu tô falando de monstros enormes. Eu tô falando de religiões. Eu tô falando de cadeias mercadológicas que, por mais que tenham suas porcentagens de bom, o bom que elas fazem é para arrecadar o melhor que eles fazem ser. E aí eu pergunto, será que realmente tem um bom nisso? Tem um lado bom nisso? Ou é um disfarce para poder e esses monstros continuarem alimentando suas monstruosidades, né? Bom, eu sei que não chega a ser assim, mas em alguns instantes de vida, em alguns momentos de vida, na particularidade de muitos seres, eu sei que eles encontram a resposta que despreza esse monstro. Porém, como esse monstro, né, ou esses monstros já estão bem instalados entre nós, com as suas máscaras de bondade nas receitas financeiras ou fiscais ou isso e aquilo,
eles já se fazem de cirurgiões eucarísticos, né, no meio de nós, como anjos das resoluções, que muitas vezes são problemas que eles mesmos impõem, são brigas que eles mesmos provocam. Então, bom, tá aí uma boa introdução para desarmar a necessidade de se construir aquilo que a gente vai falar hoje, uma bomba nuclear, né, sobre o assunto da química nuclear. Então, para interpretar a bomba atômica, a gente tem que entender o que é uma bomba. E uma bomba é algo que tem um invólucro, né? Você tem um invólucro, e nesse invólucro você tem uma matéria lá dentro. E quando essa matéria aqui dentro começa a bater aqui, ó, pá, 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 ela começa a gerar energia de batida, né? Então, tudo aquilo que está dentro desse invólucro, né? Vamos supor que a gente tem um pote aqui, um invólucro. E aí aqui dentro a gente tem uma certa energia, uma massa, né? Então eu tenho um pote e nele eu coloco uma massa, ok? Digamos assim. E eu prendo a massa no pote. Ótimo. Isso aqui é uma bomba. Queira você acreditar em mim ou não. Agora, ela vai se diferenciar das outras bombas. Por quê? Porque depende da massa e depende das características do pote. E outra dependência, depende do condutor de energia, condutor da massa. Condutor da massa. Porque esse pote com essa massa, eu posso jogar ela de um avião e aí ela cair e ganhar velocidade. Ou eu posso pegar na mão esse pote e misturar, chacoalhar ela com a mão. E aí a gente vai provocar um balanço da massa sobre o pote. A gente vai bombar a massa dentro do pote. Tá entendendo? Só que quando a gente fala de bomba funcionando, quer dizer que essa massa sobre esse pote vai ganhar energia superior à pressão do pote, da característica do pote. Então o pote ele pode ser de metal, pode ser de madeira, pode ser de vidro, pode ser do que for, de chumbo. A massa ela pode ser do que for. Ela pode ser massa de pão, massa de areia, massa de química de planta, né? A planta, por exemplo, amido pode ser massa de amido com outras coisas, com alguns grafenos, alguns materiais, amido com palha, por exemplo. E esse condutor da massa ele pode ter várias potências, né? Potenciais de condução de motor.
E aí esse condutor ele vai desexponenciar a massa sobre um alvo. O pote com a massa sobre um alvo. E aí, antes de chegar no alvo, dependendo do potencial do motor, a massa ela já pode ganhar energia superior ao pote e explodir. Então, explodir, essa imagem aqui, ó, ela já é a bomba em contato com o alvo. Essa é a imagem da explosão. Então, a bomba em si é isso daqui. É um invólucro com uma massa dentro. Viu como é simples? Só que a sistemática de ativação dessa massa sobre as demais bombas é que a torna atômica. Porque todas as massas elas têm átomos e elas, sobre efeito de motor, esses átomos eles podem ganhar transporte de elétrons sobre a atmosfera. Só que isso chega a ser difícil porque precisa de muita energia. E a gente consegue muita energia de duas formas: ou empurrando, né, ou de forma mecânica mesmo, ou de forma química no sentido atômico, ou seja, no sentido da fissão. Ou eu acho que nesse caso é fusão. Então eu coloquei aqui no subtítulo aqui, ó, fechado e aberto sobre um diferencial de expressão muito superior do que o fechado consegue manter, mecanicamente pressionado, né? Então, o que é a explosão? A explosão é o dado mecânico dessa energia despedaçando esse pote. Então, o que a gente vê nessa imagem é mais ou menos a mecânica, são as ondas mecânicas desportadas e sobre a massa que tem que fez a fissão desse invólucro, né, a explosão desse invólucro, e dentro dessa explosão ela revelou a sua massa no potencial máximo de despartilhar a mecânica, que expressa a mudança de estado dessa massa na mais rápida possível. Então tá vendo isso aqui, ó? Mudança de estado mecânica. Que muito doideira isso, né? E aí o que acontece? A Terra, sobre isso, ela dá um abalo, né? Aqui é como se fosse um pezão batendo na Terra, ou um pazão, sabe? Pá! Imagina que você é formiga e tem alguém, e você tá lá no seu, você é uma formiguinha, né? E aí você tá lá no seu formigueiro, né? Tá bem cá. Aí chega alguém aqui assim, ó, e aí pega o pagode, né? Pega a pá e bate aqui, ó. O que ele faz? Ele potencializa o motor desse pote com essa massa aqui, ó, a Terra. E esse é o pote.
pote, massa, terra, massa e motor. Quando ele bate aqui, ó, essa onda ela faz assim, ó, e ela causa um abalo e ela também deforma a terra. Então, o que acontece? A bomba atômica ela faz isso também. Só que ela faz em uma escala muito maior, transformando o homem em uma dada formiga. Nesse sentido. Vamos lá então. Bomba atômica ou bomba nuclear é uma arma que consiste num projétil explosivo lançado por aviões ou por mísseis. Ela funciona em decorrência dos processos de fusão e fissão nuclear e tem um alto poder de destruição. A bomba lançada na cidade de Hiroshima tinha duas cargas compostas de urânio 235 no total de cerca de 60 kg. A bomba lançada em Nagasaki era composta de cerca de 6,4 kg de plutônio. Então a gente está falando da massa de urânio 235 e de plutônio 239. 60 kg e 6,4 kg, muito menor, né? Esse elemento surge a partir da transformação do urânio 238 e o plutônio 239. São elementos que possuem um potencial energético bastante elevado e por isso representam um grande perigo. Então olha aqui, ó. Potencial é aquela coisa, né? Aquela pá batendo no chão. É o movimento da pá batendo no chão. Potencial energético. Bom, em calorimetria a gente sabe que a gente tem sobre as moléculas entregando calor, energia para as moléculas. Em calorimetria a gente tem o calor específico, que é o calor que dita, né, quanto de temperatura a gente precisa fornecer para a molécula o que se mudar. E aí essa mudança de estado da molécula, veja só, a gente tem o gelo, ela vira água e depois ela vira gás, né? Esses estados de molécula, né? Sólido, líquido e gasoso. Esse urânio, esse plutônio, né? Você acha que ele vai virar líquido e vai virar gás? Não. Dentro dessa alta energia aqui, ó, o que acontece? Ele consegue transportar de uma vez de forma tão rápida que ele vai até passar para o estado líquido. Só que esse estado líquido ele vai ser invisível. Ou seja, a gente vai invisionar por rapidez, por energia, esse estado líquido. E aí o urânio e o plutônio eles vão virar gás. O gás preso, né? A gente não sabe que o gás preso ele ocupa todo o espaço do invólucro. Só que quando essa massa ela tem muita energia energética,
Cara, não tem prisão que aguente. E aí o que acontece? Milhares de partículas são lançadas e outra coisa, né? Não só as partículas, mas a mecânica, né? E aí, olha só, a gente tem o efeito desses materiais aqui, ó, dessas massas de plutônio e urânio. Por quê? O calor específico delas é calor específico é o quanto de energia a gente precisa para mudar de temperatura. O, o delas é alto, né? O calor específico delas é alto, né? Então, elas têm muita energia. Elas são elementos que possuem potencial energético bastante elevado e por isso representam um grande perigo. Como funciona a bomba atômica? As bombas lançadas sobre as cidades japonesas decorrem no processo de fissão. Então vamos lá. Como funciona? Fissão é a quebra do núcleo do átomo. A gente já viu aqui no canal. Quebra do núcleo do átomo. Um nêutron atinge o núcleo do átomo e se parte. Então, a gente tem um nêutron atinge o núcleo do átomo e aí o nêutron se parte. Num processo que acontece em alta velocidade, outros nêutrons atingem outros núcleos. Então, quando o nêutron bate no átomo, o átomo se parte, né? Ele vem para cá e gera mais um nêutron, né? Gera mais nêutrons aqui. Pá. Então vamos pegar aqui, vai vir para cá, vai vir para cá, vai vir um nêutron. E aí esse aqui vai vir para cá, vai vir para cá, mais nêutron. Né? E aí a gente vai fissionando, ocorre a fissão dentro do núcleo, por exemplo, dessas massas de urânio e plutônio. Fissão é isso aqui, ó. E fusão é a junção do núcleo de dois ou mais átomos. Esses processos liberam uma quantidade elevada e extremamente potente de energia. Esse é o motivo pelo qual ocorre a explosão. Fusão é a junção de núcleos. E aí a junção de núcleos é aquilo que libera muita energia. Então, quando a gente tem dois núcleos aqui, ó, dentro dessa fissão, a fissão ela vai obrigar o encontro de núcleos, né? Esse encontro de núcleos vai fazer aquilo que a gente vê como se fosse um conjunto aqui, ó. E esse conjunto ele vai formando vai preenchendo aqui. E quando o conjunto, né, faz a fusão, o que acontece? Ele libera muita energia mesmo. E aí é a imagem da bomba. Ó, aqui é a fissão e aqui no meio a gente tem a fissão acontecendo e a fusão. Né?
As bombas mais potentes e que têm maior poder de destruição são as que contêm hidrogênio. São conhecidas como bombas H ou bombas de fusão, porque é assim que elas funcionam. As hidrogênio são mais potentes. Vamos lembrar dessa informação. Então, as massas que contêm hidrogênio são as mais potentes. Poder de destruição. Então, vejam bem. Aqui é um antes e aqui é um depois. Dá para perceber o poder da destruição? Aspecto da cidade de Hiroshima antes e depois do lançamento da bomba atômica. Nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, o ar transformou-se numa espécie de bola de fogo que se expandiu de forma veloz. Em decorrência da grande quantidade de energia térmica que foi liberada, essa bola era tão quente quanto a superfície do Sol. Como consequência, tudo o que se encontrava num raio de 1 quilômetro transformou-se em cinzas. Então isso aqui é muito forte, cara. A gente está falando de, olha só, tudo. Então todas as massas sobre a alta temperatura que, né, considera-se perto da superfície do Sol foi transformada em cinza. E o raio é todas as dimensões, né? Não é só para humano. O solo também sofreu um superaquecimento. Os gases se expandiram, provocando uma onda de choque, ocasionando a queda de 62 mil prédios em Hiroshima. 62 mil prédios. Nossa! A cidade tinha 90 mil prédios. Os efeitos causados pela radiação foram queimaduras, problemas respiratórios, perturbações mentais, deformações físicas e câncer em milhares de pessoas. Então, tá vendo quanto que isso tem, né? Modifica a vida, a biodiversidade, a ecologia. Aqueles que olharam para a explosão ficaram cegas e houve uma chuva radioativa que contaminou a água e o solo. Durante anos as pessoas sofreram com os efeitos das bombas. Após o lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki, as armas nucleares continuaram a ser desenvolvidas. Então, olha só, continuaram a ser desenvolvidas. Ou seja, o pessoal ficou com mais medo ainda, né? Existem milhares de armas ainda mais potentes do que as que foram lançadas sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. A maior parte delas pertence aos Estados Unidos e à Rússia. A ONU é responsável por regular a política nuclear mundial, igualmente o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. É um acordo através dos quais os países signatários se comprometem a usar energia nuclear para fins pacíficos. Tandam, essa aqui é a bomba, se não me engano, que explodiu Hiroshima, que fez isso daqui. Bomba atômica Little Boy, que foi lançada em Hiroshima em 6 de agosto de 1945.
1945. 6 de agosto de 1945. Essa data é importante. Receosos com a perseguição dos nazistas, os judeus, vários cientistas se deslocaram para os Estados Unidos. Entre eles se destaca Albert Einstein, que assumiu uma cadeira no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, junto com o físico húngaro Leo Szilard. Então vamos anotar aqui, ó. Albert Einstein Leo Szilard. Einstein alertou o presidente Franklin Roosevelt sobre a possibilidade de os nazistas desenvolverem uma bomba atômica. Então, olha o medo, né? Medo dos nazistas desenvolverem. Então tudo começou pelo medo, né? Franklin. Então, você acha que esse presidente é um presidente bom? Não sei te informar, né? Franklin Roosevelt, uma bomba atômica. Eles acreditavam que os Estados Unidos deveriam se antecipar a este movimento e financiar a pesquisa que levaria à descoberta da fissão do átomo. Cientista não é flor que cheire, não. Na sequência foi dado início ao projeto Manhattan, responsável pela criação da bomba atômica, dirigido pelo físico estadunidense Julius Robert Oppenheim. Então, aqui, ó. Projeto Manhattan. Estadunidense Julius Robert Oppenheimer. Os cientistas usaram como base as pesquisas de Albert Einstein, que foram fundamentais para o desenvolvimento da energia atômica. Antes do lançamento da bomba atômica, a arma nuclear foi testada no dia 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, Estados Unidos. Então, antes foi testada em 16 de julho. Novo México. Ocorreu o teste. Teste em menor escala, né? Segunda Guerra Mundial. Até hoje a bomba atômica foi utilizada somente em duas situações durante a Segunda Guerra Mundial.
Então, a Segunda Guerra Mundial, ela tem o seu status de fusora da bomba nuclear. Ela revelou a bomba nuclear em campo. Na Segunda Guerra, os países se dividiram de lado encontramos uma aliança formada por Alemanha, Itália e Japão, e do outro por Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos. Em 1945, a Alemanha, a Itália e a Itália já tinham se rendido. No entanto, a guerra prosseguia no Pacífico, onde Japão e Estados Unidos travavam uma dura luta de conquista, ilha por ilha. Pai, essa informação não sabia, não. Alemanha e Itália já tinham se rendido. Ah, tá. Guerra no Pacífico. Em 1941, o Japão havia atacado a Pearl Harbor, base naval norte-americana. Então vamos ver essa guerra. Guerra do Pacífico. Em 1941, Japão ataca Pearl Harbor. Pearl Harbor. Harbor. Pearl Harbor. Base naval norte-americana, sem que tivesse sido feita qualquer declaração de guerra aos Estados Unidos. Por isso, os americanos lutaram contra os japoneses no Pacífico. Os americanos perceberam que o Japão não se renderia e julgavam uma invasão ao país muito custosa em termos humanos e financeiros. Assim, os militares resolveram lançar a bomba atômica no Japão para forçar a rendição. Então, tá vendo? Tudo tem uma certa explicação, uma certa progressão também. Desta maneira, a bomba de Hiroshima foi lançada no dia 6 de agosto de 1945 pelo avião bombardeiro norte-americano Enola Gay. Enola Gay. Vamos ver o avião? Enola Gay. B-29 da Força Aérea dos Estados Unidos. Uhum. Que doido, né? Pra gente estar no universo da aviação, ou sendo rico ou sendo amigo de rico. A bomba, a bomba recebeu o nome de Little Boy e detonou a 580 metros de altura. 580 metros de altura. Ah, então ela tava com muita velocidade. A cidade foi destruída, cerca de 140 mil pessoas morreram.
Muitas pessoas morreram no momento da explosão, enquanto outras faleceram em decorrência das sequelas deixadas pela arma nuclear, ou seja, pelas radiações e obviamente, acidentes mesmo. Dias depois foi lançado outra bomba em Nagasaki, chamava-se Fat Man. Destruiu grande parte da cidade e provocou a morte de cerca de 70 mil pessoas. A Fat Man era mais potente do que a Little Boy, apesar de seu estrago ter sido menor. Isso aconteceu pelo fato de a cidade estar localizada em uma região montanhosa. O Japão rendeu-se no dia 2 de setembro de 1945. Japão, 2 de setembro. Siren. Armas nucleares brasileiras. Acho que no Brasil não tem, não. Tem? Nuclear. Não vai ter nada. Embora o Brasil tenha capacidade para produzir armas nucleares, o país renegou o direito de tê-las através da assinatura de vários tratados internacionais. Melhor, né? Em 1979 tinha sido iniciado um projeto secreto chamado Programa Paralelo. Esse programa pretendia desenvolver armas de destruição maciça. Somente foi anunciado para os brasileiros na década de 90. Tratava-se de um projeto que seria capaz de produzir bombas atômicas mais potentes do que as lançadas em Hiroshima e Nagasaki, mas foi desmantelado. Então isso aqui é uma curiosidade. Em 1979. Então tem pouco tempo. Programa paralelo. Secreto. Esse negócio secreto nunca dá certo. Secreto, mas foi desmantelado. Cara, então é isso, né? Essa é a tal da bomba atômica que a gente vem falar. E bom, aqui fala-se que precisava que o Albert Einstein preveu que digamos assim, a União Soviética ou a Alemanha eles desenvolvessem a arma, né? Então começou aquela disputa para desenvolver primeiro. E aí eles falam que conseguiram reconhecer, né, o processo da fissão a partir da bomba. Mas tem várias formas de reconhecer a fissão, sem sombra de dúvidas. Mas tudo bem, né? O que dizer sobre isso? Bom, é isso então, pessoal. Por hoje é só e aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!